Tá no mudo. Agora tá. Com vocês, inclusive para poder se apresentar também, a doutora Antônia Ximenes. A tela é sua, doutora. Olá, boa noite. Eu sou a doutora Antônia Ximenes, sou especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Inicialmente, quero agradecer pela oportunidade de debater juntamente com as demais colegas nesse quadro de alto nível e tenho certeza que nós temos muita informação para passar ao nosso ouvinte no dia de hoje. Muito boa noite.
Boa noite, doutora. Vamos falar agora também com a doutora Simone Knodler. Doutora, a tela é sua, fala com a gente. Doutora, está travando um pouquinho. A doutora Simone, ela está travando um pouquinho, mas ela vai ajeitar rapidinho a tela dela e já vai entrar em contato com a gente também. E agora, então, nós vamos chamar a terceira convidada, que é a Gisela Esteves. Doutora, a senhora pode falar um pouquinho com a gente? Posso sim. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite a você. Hoje vamos ter vários assuntos do previdenciário, inclusive o último decreto agora, recente, né? Sim, exatamente, doutora. E o que você poderia trazer para a gente nesse momento, nessas principais condições aí da atualidade? Olha, esse decreto, o 10.410, que foi publicado no dia 30 de junho último, ele alterou o regulamento da Previdência Social. Com este decreto, vamos ressaltar que temos algumas novidades, entre as quais a exigência que os trabalhadores complementem a contribuição até o valor do piso nacional, que é R$ 1.045. É uma regra válida para trabalhadores intermitentes, por hora, por dia ou por mês, e pessoas com jornada parcial, trabalhadores por conta própria, como motoristas de aplicativos, jornalistas, e as alíquotas variam de 7,5% a 14% do salário mínimo. Antes da reforma, ele não perdia a condição de segurado que contribuísse abaixo do piso. Agora, neste caso, não poderá receber auxílio-doença. Nós temos, por exemplo, o caso de professores de educação física, que ganham por hora, salário por hora. Às vezes eles completam, no final do mês, ganham o quê? R$ 900, abaixo do piso. E sobre esses 900, que são as horas de aula que eles deram na academia, ou similar, é que vai incidir a alíquota. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que complementar até dar a alíquota, até chegar a um salário mínimo, para efeito de contagem de tempo de serviço para frente, entendeu? Ótimo, doutora. E se ele, por exemplo, trabalhar em 2, 3 academias, uma ganha 600, uma 300, outra 900, ele pode solicitar o agrupamento de contribuições menores, para que atinjam o teto exigido pelo novo decreto. Agora, este decreto, ele alterou também a contagem de contribuição, que passa a ser utilizado por mês e não nos dias trabalhados. Como, por exemplo, uma pessoa que trabalhou 5 dias, ela vai computar como um mês. Antes, não. Antes, computavam 5 dias. E também regulamentou o 13º, que ficou nos meses de agosto e novembro, como pagamento certo do 13º salário do benefício, no caso, né? Agora, outra novidade foi em relação ao segurado afastado por acidente de trabalho, cujo período de afastamento não é mais computado o tempo para a aposentadoria. Agora, com relação ao trabalhador que exerceu atividades expostas e são nocivas à saúde, ele vai, antes ele se aposentava pela aposentadoria especial. Agora, se for apresentado a empresa que ele trabalhou, falar, não, está comprovadamente que ele recebia EPI, que é o equipamento de proteção individual, esse segurado não terá mais direito à aposentadoria especial. Vai ter que trabalhar bonitinho, como determina o decreto. E outras alterações também que se destacam foram o acréscimo do artigo 9º, inciso 5, que desmembrou, exemplificando o enquadramento como segurado obrigatório, incluiu agora o sócio cotista das empresas. Temos muitas novidades, tem coisas boas e coisas contra, né? Temos também o amparo assistencial, que é o LOAS, e nós tivemos o benefício, já vão ganhar o 13º. Temos também que, uma regra geral, temos que estudar muito esse decreto, porque mexeu muito não só com os próprios advogados da área previdenciária, como também com os direitos e as obrigações do segurado civil.
Tá certo? Sim, doutora, muito bom. Eu gostaria de saber com a senhora, porque as pessoas também estão perguntando aqui através do WhatsApp, o que significa EPI? Equipamento de proteção individual. Sim, e aí no caso disso que a senhora acabou de falar, o que se aplica nessa situação? A senhora pode explicar novamente, dando um exemplo para a gente? Me explico. Por exemplo, um determinado trabalhador, ele vai utilizar, por exemplo, de telefonia, vai pegar no poste, vai colocar o cabeamento no poste de telefonia celular. Então, o que ele precisa? De bota, luva, como é que se diz? Aquele óculos para evitar alguma coisa de solda e tudo mais, e o capacete para evitar e amenizar a queda. E aí, então, equipamento de proteção individual. Sim, aí por isso aí aconteceu alguma coisa em sua remuneração mediante a isso? Não, isso, antigamente, antes da edição desse decreto, nós tínhamos várias aposentadorias, tipo assim, especial, de pessoas que ficavam expostas quando estavam trabalhando a problemas de periculosidade, problemas de insalubridade, como, por exemplo, pós-gasolina. O frentista, ele fica exposto ao odor do combustível. Então, o que ele tem que ter? Tem que ter uma máscara, um respirador, para não ter muito problema de saúde. Então, eles iriam se aposentar com 25 anos de serviço prestado. Agora, não, se a empresa apresentar que ela fornecia equipamento de proteção individual, conhecido como EPI, ele já não vai ter aquela aposentadoria especial, que visa esse decreto, entendeu? Entendi. Galera, essa foi a doutora Gisela Esteves. Muito bom, doutora. Eu gostaria de saber se alguma das doutoras querem comentar também sobre o assunto. Por favor, fale conosco. Ou se fale para sempre, fale. Alguém quer falar? Quer comentar? É tudo muito novo para a gente comentar muito. Doutora Simone apareceu, mas tá dando umas travadas ainda. Daqui a pouco a gente chama ela. Vamos ver se vai funcionar tudo direitinho. Doutora Antônia Ximenes, já que você voltou, vamos falar um pouquinho com você. Pode se apresentar e falar sobre o seu tema. Olá, eu sou a doutora Antônia Ximenes. Muito boa noite novamente a todos os ouvintes. Nós estamos passando por muitas alterações na legislação trabalhista e na legislação previdenciária nesse momento de pandemia que está se estendendo mais do que esperávamos. Então, o nosso objetivo aqui no canal é informar você que está aí do outro lado, tirando todas as suas dúvidas, prestando esse serviço à nossa sociedade. Especial no dia de hoje, eu quero falar com você, nosso ouvinte, sobre a medida provisória 936, na verdade, sobre a conversão dessa medida provisória 936 em lei. Ela já passou pelo Senado, foi aprovada e está para a sanção do nosso presidente. E eu não tenho nenhuma dúvida que nos próximos dias o nosso presidente vai sancionar, até porque é urgente que essa medida seja sancionada. E te digo por quê. Lá em 1º de abril, foi sancionada a medida provisória 936, que autorizou que o contrato de trabalho dos empregados pudesse ser suspenso por até 60 dias, ou esses empregados poderiam ter sua jornada reduzida por até 90 dias, com a devida redução do salário na mesma proporção. Só que essa medida provisória é de 1º de abril. Ela teria, né, que durar 90 dias. Foi o que aconteceu. Então, ela já expirou. Nós estamos hoje vivendo num limbo. Por que limbo? Porque o empregado que suspendeu ou que reduziu a jornada do contrato de trabalho do seu empregado e não voltou ainda à normalidade, as atividades não estão em pleno funcionamento, ele não sabe o que fazer. Todos os dias eu estou recebendo, Antônia, eu não preciso de 10 empregados, eu preciso suspender o contrato de 5, eu preciso reduzir a jornada de 5. Eu posso? Não, não pode, porque nós estamos no limbo. Porque a medida provisória que permitia expirou e ainda não foi convertida em lei. Mas a gente está esperando que a qualquer momento, de repente, a gente dorme hoje, amanhã, ela já está sancionada.
E eu quero trazer para você duas novidades que essa conversão da medida provisória em lei vai trazer, que é muito benefício para a gestante e para o aposentado, que, ao meu ver, ao meu sentir, com a medida provisória 936, foram prejudicados. E eu te digo por quê. A gestante que teve o seu contrato de trabalho suspenso por até 60 dias, por exemplo, quando ela iniciou o seu período, que ela tinha que se afastar pelo INSS lá para cumprir a licença maternidade dela, ela continua com o contrato dela suspenso. Contrato suspenso, ela recebe bem menos do que quando ela estava trabalhando normalmente. Então, durante a licença maternidade dela, quando ela mais precisa de dinheiro, de uma remuneração melhor, porque ela está com uma criança recém-nascida, ela estava com a remuneração menor. A conversão da medida provisória 936 lei traz corrige, na verdade, corrige essa falha, ao meu sentido, da medida provisória. Por quê? A conversão, ela diz o seguinte: a gestante que está com o contrato de trabalho suspenso, no momento que ela tem que se afastar para receber o seu auxílio maternidade, ela entrega aquele afastamento ao seu empregador, à sua empresa. A sua empresa vai comunicar ao Ministério da Economia, automaticamente esse contrato dela que estava suspenso deixa de estar suspenso e ela entra em licença maternidade, e o melhor, recebendo a remuneração dela durante toda a licença maternidade, não com base no salário dela durante a suspensão, que é um salário menor, um salário reduzido. A remuneração dela durante o auxílio maternidade será com base no último salário dela, antes de ela ter o salário dela reduzido, diante da medida provisória 936. Então, uma correção que a conversão dessa medida provisória traz para a gestante, nesse momento que ela mais precisa, que, ao meu sentir, ao meu ver, é excelente. E outro colaborador que, ao meu ver, foi esquecido pela medida provisória 936 de 1º de abril, que eu repito que está expirada, que a conversão dela traz essa correção, é o aposentado. O aposentado, como nós sabemos no nosso país, ele não volta a trabalhar porque simplesmente ele deseja trabalhar até 70, 80 anos. O nosso aposentado que retorna às atividades, retorna porque a aposentadoria dele mal dá para comprar os remédios dele. Ele volta ao mercado de trabalho por uma necessidade, mas ele foi esquecido na medida 936. Como ele já recebe um benefício do governo, que é a aposentadoria dele, o aposentado que estava no mercado de trabalho nessa pandemia e teve o seu contrato suspenso ou a jornada reduzida, com a redução do tempo do salário dele, não recebeu nenhuma ajuda do governo. Ficou numa situação muito difícil. A situação dos aposentados nos últimos 90 dias, que tiveram o contrato suspenso, a jornada reduzida com a redução do salário, estão passando por muitas necessidades primárias. Mas a conversão da medida provisória 936 em lei, que, repito, deve ser sancionada a qualquer momento, ela também corrige isso. Você, empresário, só vai poder suspender o contrato de trabalho do seu empregado novamente, desse empregado aposentado, pagando uma ajuda compensatória. Ele não ficará mais sem ajuda. E uma coisa importante que eu quero acrescentar é que essa conversão da medida provisória vai permitir ao Poder Executivo, ou seja, ao prefeito, ao governador, prorrogar as medidas de suspensão e de redução da jornada de trabalho pelo período que ele entender que ainda é necessário. Isso ficou a cargo do Executivo. Por quê? No meio dessa pandemia que assola o nosso país, ou melhor, o mundo, mas nós sabemos que cada estado vive uma situação peculiar, né? Em determinados estados, a pandemia está no pico, outros estão em estados melhores. Então, ficará a cargo do Executivo definir quantos meses vai autorizar ainda de suspensão ou de redução do salário do empregado. O prefeito do Rio vai decidir da forma que ele entende que está a nossa situação, o prefeito do Ceará, o governador do Ceará vai decidir de acordo com a situação do Ceará. Então, ficou a cargo, a conversão da medida provisória vai ficar a cargo do Poder Executivo decidir qual é o período que deve vigorar ainda as medidas para suspensão e redução da jornada, com redução do salário também do empregado, de acordo com o estado da pandemia naquele estado. Ótimo, muito bom. Essa foi a doutora Antônia Ximenes, no nosso canal do Direito, trazendo muitas coisas boas para a gente poder ter conhecimento. Eu, particularmente, não falo um pouquinho sobre o direito previdenciário, porque não é minha área, então eu estou aqui junto com os demais também aprendendo e adquirindo informações para levar para a vida pelo cotidiano, não é mesmo? Bom,
Eu queria saber se algumas das outras advogadas também queriam... Olha ela aí, nossa doutora Simone. Apareceu, doutora Simone. Está na tela. Não estou conseguindo ouvir o áudio. Alguém consegue escutar o áudio da doutora? Não estou conseguindo escutar o áudio da doutora Simone, mas até o final desse programa a gente vai conseguir falar com a doutora Simone Knobler. Olha, o nome dela é chique demais. Bom, inclusive, eu queria falar agora uma piadinha que a Jaqueline Bafa mandou aqui no WhatsApp. Essa medida provisória está suspensa porque ela foi realizada, publicada, não sei. Vamos lá, cadê a doutora Antônia Ximenes? No dia 1º de abril, no dia da mentira, doutora? No dia da mentira, mas é verdade. Ela nasceu lá em 1º de abril, né? Vigorou aí por 90 dias e agora nós estamos no limbo. Né? O empresário pergunta para você, Antônia, eu não voltei ainda às minhas atividades de forma normal. Suspendo o contrato de trabalho? A gente não tem resposta. Infelizmente, não tem resposta, porque estamos no limbo. Né? A qualquer momento, nosso presidente com certeza vai sancionar para a gente sair desse limbo, dessa zona cinzenta e termos uma segurança jurídica maior. Porque apesar das atividades, principalmente aqui no Rio, que está voltando à nova normalidade, assim que a gente está chamando, muitas atividades elas estão voltando, mas de forma parcial. Eu estive no Rio semana passada, né, que eu sou aqui de Niterói, e as lojas no centro, por exemplo, estão abrindo de 10 às 4. Então, uma loja de roupa para nós mulheres, por exemplo, que tem 10 vendedores, não precisa das 10 todos os dias, porque o horário está reduzido. Então, ainda há necessidade de suspender ou de reduzir a jornada de trabalho de alguns vendedores ali. Isso é uma necessidade para a gente manter tanto emprego como manter a renda circulando na nossa economia. Então, uma medida boa do nosso presidente, que vem lá em 1º de abril, que a gente precisa urgentemente que ele sancione para que a gente não tenha aí mais desempregados nos próximos dias. Com certeza, a doutora falou tudo. Inclusive, eu gostaria até que a senhora desse uma opinião para a gente em relação aí à reforma trabalhista. O que a senhora achou ou tem entendimento da relação empregado e empregador? A reforma trabalhista, a primeira reforma, né, lá de novembro de 2017, a gente fala muito da reforma trabalhista de novembro de 2017, mas a gente já teve uma meia dúzia de mini-reformas depois dessa grande lá em novembro de 2017. E a reforma trabalhista de 2017 veio vendendo que era para aumentar a empregabilidade, para aumentar a segurança jurídica. Infelizmente, não trouxe nada disso. Né? O nosso número de desempregados só aumentou. A segurança jurídica, eu, como advogada de direitos sociais, é assustador. Hoje mesmo, eu levantei às 5 da manhã para estudar. Estou mantendo o ritual agora de acordar às 5 da manhã para estudar. São muitas alterações que a gente precisa defender o nosso cliente. Né? Eu costumo dizer que o nosso cliente que vem da trabalhista ou do previdenciário, ele já vem com direito lesado, um direito muito grave, um direito lesado grave, né? Que ou é a suspensão da aposentadoria dele, ou é o auxílio-doença dele, do auxílio acidentário, verbas rescisórias não pagas. Então, nós temos que estar muito preparados para receber esse cliente, tanto emocionalmente como atualizado com a legislação, porque ele já vem com direito lesado. Eu costumo dizer que ele venceu a perna. Se eu não souber atender ele da forma correta, ele sai com 2 pernas quebradas. Então, é muito importante. Mas a reforma trabalhista, ela não trouxe, ao meu sentir, nenhuma segurança jurídica. Infelizmente, né, doutora? Infelizmente. Ao meu ver também. E com essa pandemia que a gente dorme com uma lei e acorda com outra, é verdade. Melhorou tudo. Mas o importante daí a importância desse tipo de live como a nossa. A gente precisa fazer esse trabalho social de informar a sociedade. A gente tem essa obrigação social com todos os nossos ouvintes, com a sociedade. Está certíssima, doutora. E esse é o canal do Direito, trazendo conhecimento aqui, como a doutora acabou de falar. Eu queria mandar um beijo aqui para o pessoal que está nos assistindo. Bárbara Santos, um beijo. Luiz Rodrigo, Karen Caroline Andrade, essa daí está no meu coração. Roseni Costa, Júnior Silva, um beijo, uma ótima noite. Marcelo Pitanga,
Caça-Vazamentos. A Caça-Vazamentos está junto com a Bandeirantes sempre, Rádio Bandeirantes, Direitos e Deveres, Sábado é Show. A Caça-Vazamentos fecha com a gente. Gisele Diane. Cheguei, prima, advogada Antônia Ximenes, prima da doutora Antônia Ximenes. Isso aí, exatamente dando uma moral na live, sim, e adquirindo conhecimento. Isso é muito importante. Júnior Silva, nossa, que legal, a doutora Antônia Ximenes. Muito obrigada por toda a ajuda e sucesso em minha causa. Aí, doutora, seu cliente, você é melhor. Desculpe, mas não podia deixar de expressar tamanha felicidade. Olha, doutora, que seu legal. cliente expressando tamanha felicidade do seu trabalho, do seu serviço. João Costa, nosso diretor, um beijo, João, muito obrigada pela oportunidade, amo você sabe disso. Cláudia Linhares, boa noite, boa live. Rosa Maria Mariano, boa noite. João Costa, novamente, parabéns a essa equipe de advogadas empoderadas. Sônia Costa, Júnior Silva, João Costa, doutora Suzana Razano. Agora, realmente, eu me senti como meu diretor. Rosa Maria, Mariano, aqui está uma pergunta. Rosa Maria Mariano, essa lei também vale para funcionários de condomínio? No caso, seria medida provisória, não é isso que ela perguntou? Sim, sim. Vale para todo seletista, inclusive para o estagiário, para o aprendiz. Vale normalmente, porque o empregado de condomínio, ele é um empregado seletista. Sim. Então tá aí a sua resposta, Rosa Maria. Pedra Carla Matos, doutora Antônia Arrasa. Tem um fã-clube aqui, da doutora Antônia Ximenes. Eu já estou percebendo isso, que tem um fã-clube aqui. Beijo para Pedra. A advocacia, Antônia. Gisele Diane, parabéns, prima, pelo seu belo trabalho. Sônia Silva, boa noite. Júnior Silva, ou divulgador TV, assunto bem pertinente, é verdade. Júnior Silva, que ótimo. José Walter Cabral, obrigada pelos esclarecimentos. José, essa é a nossa live, trazendo sempre esclarecimento, canal do direito. Pode se inscrever, que a gente sempre vai estar aqui para falar um pouquinho de direito de cada um de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Flávia Costa, boa noite. Silvia Frota, tia Silva Barroso está curtindo a live. Deve ser tia de alguém, de alguma de vocês. Roseli Costa, Simone Paulinho, doutora Antônia Ximenes, boa noite. Salazar Melanie, conheço, boa noite. Ela pergunta o seguinte: boa noite. Quem já contribuiu 15 anos pode se aposentar com 60 anos ou é 61? Alguém que estiver aí quiser se manifestar? Doutora Gisela Esteves, está me ouvindo? Agora, com essa nova lei, mudou. É 65 anos para o homem e 62 para a mulher. E antigamente não era assim, né, doutora? Não, era o tempo de contribuição, 30 anos e 35. Esse é um assunto que muitas pessoas realmente têm dúvida, porque tudo mudou, né? E até nós que somos advogados temos que estar toda hora nos atualizando. Imagina aquelas pessoas que realmente precisam saber do seu direito. Isso aí. Né? Então, doutora, a senhora tem alguma coisa para falar um pouquinho sobre essa questão de aposentadoria para as pessoas, de tempo de contribuição, de idade? Pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Nós temos, por exemplo, como é que se fala? Bom, podemos falar um pouquinho sobre também o benefício de prestação continuada, LOAS. Tem até um termo interessante. É um benefício que a pessoa vem receber de até um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos de idade, ou pessoa com deficiência. Só que não será computado para fins de concessão desse benefício, prestação continuada, a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família. Sim. E a renda, doutora? Como é que faz para poder adquirir a renda familiar? A renda tem que ser computada. Antes era até
por exemplo, era sobre quem se morasse 4 pessoas na mesma casa, não poderia chegar a 1/4 do salário mínimo. Vamos supor assim, vamos fazer de conta que o salário mínimo fosse R$1.000, poderia receber mais do que R$225, dividido por 4 pessoas. Agora não, agora já aumentou para meio salário mínimo. Entendeu? É porque, em razão do estado de calamidade pública, que foi reconhecida pelo decreto número 6, salvo engano, de março agora deste ano, de emergência da saúde pública, a importância internacional do coronavírus, o critério de aferição da renda familiar mensal per capita, ele agora foi ampliado para meio salário mínimo. Correto? Então, o que acontece? Nós temos, quando a pessoa vai receber, entra com pedido de LOAS, tinha muitas pessoas também que estavam, como é que se fala, em estado bem precário. Mas tem que levar em consideração que quem resida naquele local não receba mais do que um salário mínimo para renda per capita. Agora, nós podemos considerar, então, um salário mínimo também, se morar 4 pessoas, que não ultrapassa meio salário mínimo por pessoa. Aí vai ter direito. Mas, geralmente, e também o idoso de 65 anos. Agora, as pessoas que têm alguma deficiência mental, uma deficiência de locomoção que realmente necessite, for oferida pela perícia médica da Previdência Social, também tem que ser realizada a perícia para ver se atesta se há procedência ou não. Se ela for indeferida, na parte administrativa, a pessoa pode recorrer judicialmente. Aí é feita outra perícia para constatar e tudo mais, e geralmente consegue-se até provar por A mais B que a pessoa há necessidade. Muitas estão recorrendo à via judicial. Sim. Doutora, outro questionamento é se a pessoa, ela também recebe, no caso, ela recebe já um benefício da pensão alimentícia, tá? Ela já recebe alimentos, ela consegue receber também o LOAS cumulativamente? Não, se a pessoa recebe, por exemplo, tem muitos no nosso escritório, muitas pessoas nos perguntam. Nós também temos um canal, até via WhatsApp, que a gente responde e orienta gratuitamente as pessoas. Uma forma de contribuir com esse nosso país, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas falam assim, minha filha tem alimentos. Será que eu posso requerer o LOAS? Eu falo, pode, porque quem recebe o alimento é sua filha, não é você. Então, pode. Esse é o meu entendimento. Sim. E aí, no caso, alguém te procura no seu escritório. Qual é o procedimento? A partir de então, como é que faz para poder ter acesso, adquirir, na verdade, esse benefício? Olha, quem tem acesso a esse benefício, geralmente as pessoas procuram, são pessoas assim, muito humildes. São pessoas que, às vezes, têm só o acesso de um WhatsApp e são indicadas também pelo nosso canal de atendimento. Nós orientamos primeiro a fazer tudo pelo INSS, todos os procedimentos. É só você entrar no meu INSS, você vê todos os documentos necessários, tanto não só para o LOAS, como para aposentadoria, acidente de serviço, tem tudo ali. Entendi. Você pode fazer administrativamente sem utilizar um advogado. Entendi. Então, correto? Gente, vocês estão ouvindo a doutora Gisela Esteves, né? Inclusive está falando aí sobre um assunto muito importante que muitas pessoas realmente estão necessitadas, né? Desse conhecimento. Pode falar, doutora. E uma coisa importante, não é necessariamente, não há necessidade da pessoa ser contribuinte da Previdência Social para requerer o LOAS. Isso é muito importante. Porque Entendeu? realmente as pessoas têm essa dúvida, né? Acham que por conta da aposentadoria ser assim, a mesma forma deveria ser também o LOAS, que é um outro benefício. Quando na verdade não, né, doutora? Entendi. E também tem uma observação muito boa para nós falarmos aqui, que, por exemplo, nós temos a súmula 48, que fala que, para fins de concessão do benefício de assistência da prestação continuada, que é o LOAS,
o conceito de pessoa com deficiência não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa. Exige a configuração de impedimento de longo prazo, com duração mínima de 2 anos, a ser aferido, no caso concreto, desde a data do início do impedimento até a data prevista de sua cessação. Ela é uma súmula de 21 de abril de 2019. Porque, às vezes, a pessoa está com um problema, está incapacitado fisicamente de trabalhar. Não é, como se dizer, segurado do INSS, e se enquadra em todos aqueles requisitos para o benefício de prestação continuada ser concedido, então ele vai ficar submetido àquele período. E vai ser avaliado também por uma perícia, e pode ser cessada posteriormente. Entendi, doutora. Muito bom. Correto? Ótimo. Sim, ótimo conhecimento para a gente adquirir. Vou chamar agora um intervalinho rápido. Não saiam daí. A gente volta já já. Cadê? Voltamos. Cadê a doutora? Vamos lá. Aí na telinha está a doutora Gisela Esteves, mas agora nós vamos falar com a doutora Simone Knodler. Vamos falar agora, doutora? Agora vai, né? Estão me ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Boa noite, Suzana. Boa noite aos colegas e me desculpa aí por esse transtorno. Então, eu vou complementar, né, o que a doutora Gisela trouxe para a gente, que é o decreto 10.410 de 2020. Ele foi publicado ontem, né? Está fresquinho. E ele traz uma ampla atualização, né, que já era, né, para ter sido feita após a reforma da Previdência. E ele traz, eu pontuei alguns aspectos que eu achei muito importante, que a doutora... me perdoa. Só um minuto. Desculpa. Alguns pontos que a doutora falou que são sobre o 13º, né, salário para os aposentados e pensionistas, que agora eles serão parcelados em 2 vezes, né, sendo o valor de até 50% o mês de agosto e o restante no mês de novembro. Tá? O governo já vinha fazendo o pagamento dessa forma, né? Só que sempre havia necessidade de se editar um decreto para isso, e agora não mais. E essa regra desse decreto é a única que passa a vigorar somente em janeiro de 2021. As outras já estão vigorando. Outra alteração importante foi a inclusão dos segurados na categoria de contribuinte individual das atividades como motoristas de aplicativo, artesãos, repentistas e os trabalhadores em regime de trabalho intermitente. Tá? A partir de agora, esses contribuintes, eles passam a ter os mesmos direitos assegurados aos demais beneficiários da Previdência. Outra coisa também, outra novidade, ele traz a extensão dos direitos previdenciários ao empregado doméstico, que agora ele passa a ter direito ao auxílio acidentário, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio por incapacidade temporária é o antigo auxílio-doença.
tá? E o aposentadoria por incapacidade permanente é aposentadoria por invalidez. Esses nomes, eles foram modificados pela reforma da Previdência. Tá? E tem outros também, esse decreto traz outros, regulamenta também outros serviços que já vinham sendo prestados pela INSS, né? Que é para a gente se utilizar, o segurado poder se utilizar dos canais de atendimento eletrônicos, né? Ele incentiva, esse decreto ele incentiva, né? O que já vem acontecendo nessa época aí de pandemia. E mudou o critério da contagem, né, de tempo de contribuição que a doutora falou, né, que agora você pode agrupar. Antigamente o INSS ele contava ano, mês e dia, né? Você tinha, agora não, agora ele vai contar os meses, mesmo ele vai contar como um mês, mesmo que você tenha trabalhado apenas dias daquele mês. Por exemplo, se a pessoa trabalhou do dia 4 de maio, né, até o dia 3 de junho, ela teria aí 30 dias. Agora ela tem 2 meses, né? Serão computados 2 meses. Mas, para isso, o salário de contribuição tem que ser igual, né, ao salário mínimo, não pode ser menor. Tá? Se for menor, ele tem direito a complementar. Né? E como é que ele faz essa complementação? Ou ele complementa o salário daquele mês, né? A contribuição, por exemplo, ele ganhou R$500 em um mês, R$600 no outro. Ou ele complementa aqueles meses para fazer 2 meses, né? Ou ele agrupa, ele junta um mês no outro e aí fica um mês só de contribuição. Tá? Tivemos várias... Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. A Karen fez a seguinte pergunta aqui. Quando o empregado aposentado ganha ação judicial trabalhista, como rever o valor da aposentadoria? É só juntar a sentença, né, que aí ele vai ficar comprovado, né, que ele trabalhou naquele período, junta essa sentença e dá entrada no INSS normalmente, administrativamente. Se o INSS não reconhecer, a Justiça com certeza vai reconhecer. Entendi. Então, Karen, nós respondemos aí, no caso, a doutora Simone Knodler já te respondeu, espero ter sanado a sua dúvida, tá? Vamos lá, doutora, pode falar, fique à vontade, a tela é sua aí. Isso, e é importante essa modificação do tempo de contribuição, que ele passa a valer desde a reforma da Previdência, tá? Em novembro de 2019, ele retroage, então já começa a valer essa nova contagem desde a reforma da Previdência, desde que foi publicada. Tá? E deixa eu ver... Alguma das doutoras querem comentar sobre o assunto que a doutora Simone trouxe? Pode, fica à vontade. Quer falar alguma coisa? Posso falar? Doutora, pode concluir, fica à vontade. Posso continuar? Então, traz outras mudanças também com relação ao que já estava valendo, né, que é a unificação do salário família, né, que agora ficou num valor mais alto, ficou um valor único, não é mais pelo que o segurado recebia, tá? E o pagamento do auxílio reclusão, que agora é apenas para os dependentes do segurado em regime fechado, em regime semiaberto não tem mais direito, e o pagamento do salário maternidade de segurada ou segurado em caso de óbito. Tá? Isso também já existia, só que agora é em caso de óbito, né? Porque já existia. Se a mãe ela não for segurada, o marido tem o direito de receber o salário maternidade. Então, agora, em caso de óbito de um dos dois, né, de um ou outro, o cônjuge vai receber. Entendi. Alguma das doutoras querem comentar alguma coisa? Doutora Gisela? Não. Doutora Suzane? Pois não. Pegando o gancho aí da previdenciarista, uma pergunta que eu tenho recebido muito,
durante a suspensão dos contratos de trabalho, o empregador não faz recolhimento do INSS. Está expresso na medida provisória 936. O empresário está desobrigado de fazer a contribuição do empregado que está com o contrato suspenso. O que eu, empregada, tenho que fazer com o meu contrato suspenso? Eu posso recolher a minha cota previdenciária de forma facultativa. Eu até recomendo que seja feito isso, porque lá na frente, numa aposentadoria, isso vai te fazer falta. Então, a alíquota para quem está com contrato suspenso, na verdade, quem já esteve, né? E assim que essa conversão da medida provisória for convertida em lei, com certeza, novos contratos serão suspensos. Eu recomendo que você recolha, se você tiver o contrato suspenso, aquele carnezinho lá do INSS, de forma facultativa, na alíquota de 11%. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu quero falar para o nosso ouvinte, que é a dúvida que eu recebo muito, é a empresa que ficou numa situação, que está numa situação difícil diante da pandemia, né? A lucratividade foi muito reduzida, se ela pode demitir e não pagar, ou se essa conta vai para o governo. Inclusive, o nosso presidente gravou um vídeo que circulou aí nas mídias sociais, falando que o empregador poderia demitir e a conta ia para o governador, ia para o município, um vídeo bastante rodado aí nas redes sociais. E a conversão da medida provisória 936, ela traz de forma expressa que isso não ocorre. Não há que se falar em fato do príncipe, não há que se falar em força maior nesse momento de pandemia, porque a ordem do executivo, ou seja, a ordem do prefeito, do governador para fechar estabelecimento, são medidas sanitárias. O governador, o prefeito, não tem nenhum interesse em fechar a empresa, em encerrar a atividade de empresa alguma. Quando isso foi determinado, ainda continuam algumas restrições, estamos falando de barreiras sanitárias, estamos falando de algo maior, a saúde de toda uma população. Então, não é o caso do instituto que a gente chama de fato do príncipe, muito menos de força maior. Então, o empresário que demitir nesse momento, ele tem que pagar todas as verbas rescisórias. Eu tenho recebido muitos casos de empregados que estão sendo dispensados e não estão recebendo as verbas rescisórias, e alguns recebem, mas recebem o fundo de garantia com a indenização de apenas 20%, e não de 40%. Totalmente equivocado o empresário que está fazendo isso. A demissão tem que pagar todas as verbas rescisórias no prazo de 10 dias e a multa do FGTS continua de 40%. Quero chamar a atenção que quem corre o risco do negócio é o empresário. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou uma empresária. Então, assim como eu não estou obrigada a dividir a minha lucratividade em épocas boas com os meus empregados, na época ruim, na época que eu não estou lucrando, na época da pandemia, o risco do negócio, quem assume sou eu, empresário. Então, eu tenho que continuar pagando os meus empregados, os meus impostos, faz parte do risco do negócio quando nós decidimos ser empresários. Então, volto a dizer, os empregados dispensados nesse momento têm direito a receber todas as verbas rescisórias. Outra coisa importantíssima, o empregado que teve o seu contrato suspenso por até 60 dias, ele tem estabilidade. Ele não pode ser dispensado nos próximos 60 dias após o retorno dele. Se for dispensado, a empresa, além de pagar todas as verbas rescisórias, também pagará um mês a mais referente à multa por ter dispensado ele sem respeitar essa estabilidade que ele tem. Inclusive, o Guilherme Crespo acabou de fazer essa pergunta. Ele botou o seguinte: doutora Antônia, a empresa já suspendeu por 69 dias. Poderá oferecer a suspensão temporária por mais 60 dias? Após essas duas suspensões, eu posso ser mandado embora? Não pode ser dispensado. O empregador privado, ele sempre pode dispensar o empregado, mesmo aqueles que têm estabilidade, como o caso do empregado que teve contrato suspenso. Só que há uma penalidade, vai pagar a multa referente a essa estabilidade. Isso é muito importante. E nesse momento, nós estamos no limbo, já que a medida provisória expirou, passou os 90 dias, não posso suspender nem reduzir salário de ninguém. Temos que esperar o nosso presidente sancionar a conversão da medida provisória em lei, que já passou pelo Senado e a qualquer momento, conforme dito anteriormente, será sancionada. A gente tem que aguardar. Doutora Suzana, mais uma coisinha, está proibido, essa conversão da medida provisória em lei, ela proíbe a demissão em época de pandemia do deficiente físico, tá? Muito importante, né? Porque são os primeiros a serem dispensados, infelizmente.
Então, com a conversão da medida provisória, fica proibida a demissão do deficiente físico. E no caso, doutora, pode haver acordo nesse momento entre empregado e empregador para a dispensa? Pode. Acordo, né? Porque eu tenho recebido alguns acordos que é uma arma na cabeça, né? Assina aqui, não. Aí eu sempre falo assim para os meus clientes, acordo são duas partes chegando a um denominador comum. Eu abro mão de alguma coisa, o outro lado também abre, mas eu estou acordando. Há um consenso ali, não é assina aqui e é desta forma. Isso não é acordo, isso é coação, tá? E uma coisa bem legal que a convenção da medida provisória vai trazer, doutora, é o fato de aumentar a margem do consignado do aposentado, dos funcionários públicos e até mesmo dos funcionários privados, né? Dos seletistas. Então, vai aumentar a margem do consignado e quem tiver sido contaminado pelo Covid vai poder suspender os seus empréstimos, seja de carro, de financiamento, de cartão de crédito, também por até 90 dias. Eu acho medidas bem salutares, né, dessa conversão da medida provisória, que visa aí atender quem foi contaminado, quem foi dispensado e aumentando aí a margem do empréstimo consignado nesse momento aí está todo mundo precisando. E como faz para comprovar, doutora, em relação a esse empréstimo consignado? Qual é o procedimento em relação também a peguei o Covid e agora? Como é que eu faço para poder demonstrar, comprovar para aquela instituição financeira, enfim? Como fazer nesse momento? Doutora, eu entendo que eu tenho que apresentar o atestado médico, tem que fazer o teste. Para testou positivo, você apresenta, né? Aí vai ter que mandar por e-mail, pelos meios eletrônicos, para o meu cartão de crédito, para o banco onde eu tenho um empréstimo do meu carro, e para suspender por até 90 dias. E na mesma hora vai estar suspenso. Se eles não quiserem suspender, o que fazer? Nesse momento, doutora, a gente está aguardando a sanção do nosso presidente para essa medida provisória ser convertida em lei. No momento que ela é convertida em lei, isso é uma lei. Não há como dizer, não vou acatar. Lei, a gente cumpre. Uma vez não cumprida, eu vou ao judiciário, mas lei não se discute. Né? É uma lei que está vindo para ajudar nesse momento de pandemia. E eu, particularmente, doutora Suzana, acredito que os bancos nem vão discutir, porque eu tenho visto os bancos privados, inclusive, suspendendo o financiamento de carro, suspendendo o financiamento de empréstimo, né? E eu tenho vários amigos que usaram esse artifício nesse momento de necessidade, então eu acredito que a gente nem tenha problemas com isso. Eu acho que a conversão da medida provisória vem positivar isso, vem trazer de forma expressa, justamente para qualquer barreira, qualquer banco que esteja colocando alguma barreira, possa essa barreira cair, digamos assim. Mas, assim, eu tenho visto que o Itaú, o Bradesco, a própria Caixa tem feito isso de forma sem muita resistência. Tomara, né, doutora? Isso que nós esperamos. Mas eu estou vendo aqui que a doutora Gisela Esteves não está concordando muito. Doutora, a senhora pode falar para a gente o que está acontecendo. Inclusive, eu tenho caso no nosso escritório de pessoas que estavam em financiamento bancário, o banco falou assim, você quer 90 dias para pagar? Quero. Fizeram, foi uma renovação de dívida. Ou seja, quitou aquela dívida, postergaram 90 dias e os juros aumentou. Então, não houve uma benevolência da instituição financeira. Eu vejo também em cartões de crédito que eles falam, os juros diminuiu. Paga menos que o mínimo para você ver os juros rotativos, é o mesmo. Aí vão entrar na justiça, não vão ganhar, porque já temos lá uma decisão do STF, já de 2016, mais ou menos, que vão falar que, não sendo instituição financeira, não está atrelada o cartão de crédito aos juros, não vai ter anatocismo. Então, tem que ter muito cuidado em postergar as dívidas, porque não está havendo um perdão, estão fazendo uma novação da própria dívida. O ideal que eu aconselho ao consumidor, na hora que for fazer uma negociação, sempre é procurar um profissional que entenda mais do que ele, como um advogado, né? Agora, uma vez a medida provisória sendo convertida em lei, isso passa a ser uma lei. Eu volto a dizer, lei é para ser cumprida. Se a lei não é cumprida, aí entra o nosso papel como advogado. Pena que não estão cumprindo, né? Para poder fazer a lei valer, né? Para poder a lei que foi positivada ser aplicada ao caso concreto.
mas justamente, principalmente os aposentados, que é uma parte de pessoas com mais idade, que tem maior dificuldade, pode estar achando que está fazendo um bom negócio e não está. O que eu aconselho? Sempre procurar um profissional, né? Para isso que nós estamos aí no mercado à disposição dessas pessoas. Inclusive, empréstimos consignados, colega, muitos aposentados achando que são facilidades, às vezes estão tendo desconto acima dos 30% do benefício recebido. E eles não estão sendo nem, como é que se fala? Eles não estão sendo nem induzidos, estão indo até pela propaganda, até do próprio gerente ou da empresa que está facilitando. Não estamos tendo uma fiscalização em cima, como deveria ter. A questão dos empréstimos consignados não é a pandemia. O problema dos empréstimos consignados, esses problemas de inovação de dívida, esses problemas dos aposentados serem lesados, isso há anos vem acontecendo. Eu tenho ações de 5, 6, 7 anos no meu escritório. Né? Na pandemia, pode ser que tenha aumentado, tenha atenuado, né? Mas, assim, infelizmente, essa prática do banco não explicar de forma correta para o aposentado, de comprometer mais de 30% da margem consignado dele, isso é uma prática, infelizmente, que a gente vê aí fora da pandemia também. Talvez por isso que o legislador, tentando não, né? Conseguindo que, se Deus quiser, a qualquer momento vai ser sancionado pelo nosso presidente, convertendo essa medida provisória 936 em lei, está positivando isso, tentando diminuir os impactos nesse momento de pandemia. Doutora Gisela, inclusive a Lina Machado falou assim, é isso mesmo, doutora. A proposta que me fizeram foi essa, o adiamento da dívida prorrogando com juros. Juros? O banco vai te dar. Infelizmente, é isso aí. Júnior Silva botou, o Bradesco não, exatamente isso. O Bradesco está fazendo. Eu não sei se ele está falando com a doutora Antônia ou com a doutora Gisela. Depois, Júnior Silva pode responder aqui a gente também no chat, tá? Bom, a doutora Simone Knoder quer falar alguma coisa sobre o assunto? Não, eu concordo com a doutora Ximenes, né? A lei está aí para ser cumprida e realmente essa questão de lesar os aposentados, isso existe, procurar um profissional para resolver o problema. Sim, é verdade. Agora, doutora Antônia, até me surgiu a dúvida aqui, inclusive as pessoas estão me perguntando aqui, que a senhora falou em relação à lei. Não virou lei ainda. Então, pode ser aplicado? Não pode? Como fazer isso? Os bancos podem fazer isso? Ou eles devem fazer? Doutora Suzana, no momento, a medida provisória não foi convertida em lei. Ela passou pelo Senado, que é a última casa, e está com o nosso presidente para ser sancionada a qualquer momento. A qualquer momento, hoje, depois da manhã, a qualquer momento, ela se torna lei e passa a vigorar. Agora, essa questão dos empréstimos, suspensão por até 90 dias de cartão de crédito, de empréstimo, de financiamento de carro, isso alguns bancos já estão oferecendo, independente da medida provisória. Eu tenho vários amigos que suspenderam por 90 dias o financiamento do carro. Vários amigos. Inclusive, tem um aqui do meu lado, assistindo aqui a live comigo, que suspendeu dele também por 90 dias. Obviamente que com juros. Não vamos acreditar que o banco vai me deixar de cobrar por 90 dias o financiamento do meu carro e não vai cobrar juros nenhum. Né? Até porque um banco particular, ele tem que lucrar. Né? Ele não pode enriquecer de forma ilícita, mas ele com certeza vai cobrar juros. Isso aí eu não vou nem questionar. Mas mesmo cobrando os juros, no momento que alguém perdeu parte da renda ou ficou desempregado por até 90 dias, é uma excelente opção. Desde que os juros seja algo que possa ser administrado, é uma excelente opção. Né? Porque a gente ganha 90 dias aí para se voltar ao equilíbrio financeiro, se restabelecer e verificar se vai continuar com o carro, se não vai, se vai passar para frente, se vai refinanciar o cartão de crédito, se não vai. A gente ganha 90 dias aí para se organizar, entendeu, doutora Suzana? E isso já está acontecendo. Agora, com a medida provisória se tornando lei a qualquer momento, isso passa a ser obrigatoriedade das instituições financeiras, está na lei. Agora, eu volto a dizer, não vamos acreditar que as instituições financeiras vão fazer isso sem cobrar juros, porque não vão. Nenhuma empresa vai fazer isso sem cobrar juros. Não há que se falar em isenção de nada, é de negociação.
Agora, para não acontecer o que a colega está falando de juros abusivos, de inovação de dívida abusiva, recomenda-se que você procure um profissional. Entendi. Olha, a pergunta agora do Amaro de Souza. Aí, se possível, quem puder responder. Ele perguntou assim: quem tem aposentadoria por invalidez cancelada e tem empréstimo consignado, não tem como pagar porque não recebe mais do INSS. Como que fica se não tem salário mais? Conseguiram compreender? O que é que eu pergunte novamente? Ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar de qualquer maneira, né, doutora? Vai ter que pagar. Porque Sim. quando a empresa emprestou, fez a oferta do valor para ele mediante a consignação, ela também assumiu o risco. Mas, de certa forma, a empresa que emprestou o dinheiro vai correr atrás. Certamente. Entendi. Ó, aqui também foi feita, na verdade, uma observação. Eu joguei 2 prestações do meu carro para o fim do financiamento. Segundo o Santander, não haverá juros. E se houver os juros lá na frente, como fica a situação do direito à informação também nesse caso? Pode repetir, por gentileza? Ele falou assim: eu joguei 2 prestações do meu carro para o fim do financiamento e, segundo o Banco Santander, não terá juros. E se caso lá na frente tiver a cobrança de juros, o que ele pode fazer mediante a isso? Bom, o Código de Defesa do Consumidor fala que o contrato é bilateral, de boa, com ambas as partes, mas a informação tem que ser clara e objetiva. E tem que ser, ele, no caso, ele tem que ser adequado a ele. Então, se ele seria bom ele ver quanto que ele vai pagar as 2 prestações que ele postergou no futuro, né? Porque se chegar lá na época de pagar e ele não quiser, ele não exerceu o direito dele como consumidor. Então, é bom ele questionar se vale a pena ele jogar lá para frente a prestação, que seria agora, ou não. Como também nós, não fugindo muito do assunto, temos aí o refis, o governo federal, ele concedeu com que abril, maio, junho, mais ou menos, creio eu, que quem não pudesse pagar o refis fosse pagar lá para dezembro, mas vai pagar com juros, entendeu? Será que vai valer a pena? Vai pagar os juros, os meses e também o mês da competência. A pessoa tem que verificar se vai valer a pena ou não. Entendi. A obrigação sempre vai existir. Vamos de última perguntinha, porque a gente já está extrapolando também o horário. Vamos lá. A Karen Caroline perguntou o seguinte: no caso de financiamento imobiliário, os juros são aplicados somente sobre as parcelas suspensas ou altera a taxa de juros de todo o contrato? Doutora Isso Suzana, tem que ver de acordo com o contrato, né? O que as colegas acham nessa pergunta? Doutora tem Antônia. que ver de acordo com o contrato. Por exemplo, o Banco Itaú está suspendendo lá por 90 dias a prestação do carro, mas está aumentando. Se você financiou, por exemplo, em 40 meses, está aumentando as 40 parcelas. Tem consumidor achando que ele só está alterando o valor, né? Colocando juros só em cima dos 90 dias. Ele está alterando o contrato inteiro. Então, é muito importante, na hora que você ligar, que geralmente se liga para um call center, você anotar o número do protocolo, com quem você está falando, o horário que você está falando, anotar as informações que você está recebendo, porque se você tiver que discutir isso amanhã no judiciário, você tem como pedir essa gravação. Liguei no dia X, falei com o Antônio, o protocolo é X, eu quero uma cópia da gravação desta ligação para apresentar aqui no processo. É muito importante que você faça isso. Sim. E tem instituições como o Banco Itaú, que eu tenho ciência, que está aumentando o valor da prestação de todo o contrato. Assim como tem instituição como a BV, que minha amiga falou que suspendeu por 90 dias a prestação do carro dela e não vai pagar nenhum juros. Então, isso depende de cada instituição. Nós estamos falando de bancos públicos, de bancos privados, de instituições privadas. Então, cada um pode agir com uma taxa de juros diferente, pode agir sem cobrar juros, cobrando juros em todas as parcelas. O importante é a informação correta.
Exatamente, doutora Antônia. Bom, e esse foi o nosso canal de hoje. Vamos nos despedir. Vocês podem falar também em relação a quem quiser, na verdade, procurar vocês, podem passar o contato de vocês, tá bom? Vamos nos pedir. Tá bom. Doutora Simone Knolder. Boa noite para todos. Foi um prazer estar aqui, tá? Posso fazer uma conclusão Pode, do claro. assunto? Eu acho que esse decreto ele veio proporcionar mais clareza, né? E os cidadãos eles serão bem mais esclarecidos dos seus direitos e deveres perante a Previdência, tá? Quero agradecer, obrigada pelo convite. Boa noite a todas as colegas, a você também, Suzana, que é colega também, né? E aprendi muito com vocês hoje também. E posso passar o contato do WhatsApp? Pode sim. Tá, é 21 99 490 3314. Tá bom. Muito obrigada, doutora Simone, pela sua participação. Eu que agradeço. Tá? Travou um pouquinho, mas falou super bem, não tem problema nenhum. O importante foi passar realmente aí todas as informações pertinentes. Doutora Antônia, boa noite para você. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, doutora, sou eu que agradeço. Agradeço ao Gustavo, agradeço ao João pelo convite, agradeço aos colegas. Foi muito bom participar desse bate-papo, estou à disposição. Para quem quer me acompanhar nas redes sociais, você me encontra no YouTube, lá no Facebook, lá no Instagram. Basta você digitar Advocacia Antônia Ximenes. Em todas as redes sociais eu estou como Advocacia Antônia Ximenes, com muita informação sobre direito do trabalho e previdenciário todos os dias lá nesses canais para você, para te informar. Ótimo, muito obrigada. E agora vamos falar com a doutora Gisela Esteves. Doutora, muito obrigada também por sua participação. Tá? Agradecemos por todo o seu conhecimento, também na área trabalhista, previdenciária, foi de muito proveito para todos nós também. Agradeço a todo o pessoal da equipe Sábado é Show, pessoal da Band, Gustavo, Marinês, a você, ao João Costa, e aos colegas também que participaram. E o nosso contato, estamos atendendo eletronicamente, videoconferência, com todo carinho, e orientando também para você que precisa, sem nenhum ônus, pelo nosso WhatsApp, 986297825. E nos acompanhe pelas nossas redes sociais e pela nossa página, Pinheiro Esteves, Advogados Associados, www.com.br. A minha assistente aqui da Atlântica está me falando que eu sempre erro isso, a Cláudia. Bom, e esse foi o nosso programa, Canal do Direito, oferecido pela Rádio Bandeirantes, Sábado Show, quadro Direitos e Deveres. Eu também agradeço a todos vocês, né, pelo comparecimento, todos que mandaram mensagens, todos que mandaram perguntas também. Agradeço às doutoras. Muito bom sempre adquirir conhecimento. Eu aqui do outro lado também, como advogada, sempre adquirindo, vocês aí também, e isso faz parte. O nosso dia a dia com advogado. Um beijo a todos os presentes. Voltamos à próxima. Gustavo, um beijo também. João Costa, um beijo para todos vocês. Uma ótima noite. Fiquem com Deus.